bloco nós vamos falar sobre qualidade de vida. Afinal, nem só de trabalho vive o homem. Mas perceba que é espantoso que a espiritualidade, dentro do contexto de roda da vida, ela está inserida em qualidade de vida. Ou seja, pessoas espiritualizadas, elas têm uma vida com mais qualidade, uma vida com mais realizações, uma vida com mais alegria, felicidade, plenitude, diversão e contentamento. Então, a gente poderia ter colocado a espiritualidade aqui na parte pessoal, por exemplo, junto com o desenvolvimento intelectual, inteligência emocional, mas não. A espiritualidade, ela está contida na qualidade de vida. E quando nós falamos de espiritualidade, a gente não está falando de religião. Eu respeito todas as religiões, acredito muito que todas as pessoas precisam ter o prazer de conhecer Jesus verdadeiramente. Diz, eu sou uma apaixonada por Jesus e eu sei o quanto que isso é mágico, mas cada pessoa como eu, apaixonada por Jesus, se cada uma ensinar pelo menos 2, 3, 4, 5, mostrando esse Jesus na prática, no dia a dia, nas vivências, no cuidado, no amor, no zelo, na doação, né? No exemplo de uma vida vivida com abundância, vivida com esse Jesus junto, a gente já vai estar fazendo a diferença no mundo. Então, a espiritualidade é uma conexão profunda com aquele que nos criou. É uma conexão profunda com Deus, que não está contido em placa e nem em banco de igreja. Eu gosto muito do pastor Célio e aqui nesse canal tem uma aula sobre espiritualidade e produtividade com o pastor Célio. E ele sempre fala para mim que pessoas de todas as religiões serão salvas e pessoas de todas as religiões não serão salvas. Porque o que nos salva não é a religião, não é estar no banco de igreja. Inclusive eu falo que é muito fácil evangelizar dentro da igreja. Eu quero ver o evangelho vivo fora da igreja. Eu quero ver evangelizar no dia a dia, no caminho para a escola dos filhos, né, na caixa do supermercado, no mendigo que está na rua, né, no se calar diante de uma ira que foi provocada ali talvez pelo irmão e você quer cuspir fogo para fora e você se retrai e você perdoa. Então o evangelho ele é simples. O evangelho ele não é leve, mas ele é simples. Então a espiritualidade ela está contida nesse momento de conexão com o Altíssimo, com o Deus Supremo que nos criou, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, como está a sua espiritualidade hoje? E a fé, ela vem pelo ouvir, né? Trabalhando aqui o princípio da fé contido dentro da espiritualidade, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, a partir do momento que eu me dedico a estudar a palavra, a ir a um templo religioso, né, para ser ministrada, a participar de alguma comunidade, de algum ministério, de alguma pastoral, a me colocar todos os dias ali a ouvir louvores, a ouvir ministrações na nossa casa. Hoje isso é tão simples, com o celular na mão você consegue ouvir diversas ministrações. Eu gosto muito do padre Adriano Zandoná, porque ele é um especialista em inteligência emocional, então ele traz muitos aspectos da ansiedade, da depressão, da inteligência emocional dentro dos princípios bíblicos, né? Gosto muito do pastor Luciano Subirá, que para mim ele tem uma ministração fortíssima, ele traz a palavra de uma forma muito íntegra. Então, hoje é muito simples a gente, né, ouvir a palavra, a gente se abastecer da palavra de Deus para que a nossa fé ela possa ser estabelecida. E talvez você já tenha se chateado, se magoado em alguma igreja, com algum padre, com algum pastor, com algum irmão da igreja, e isso te afastou da igreja por um tempo. Mas hoje eu quero te convidar a se conectar com alguma comunidade, com alguma religião, com alguma igreja que você gosta, porque o templo ele tem uma atmosfera diferente, e essa atmosfera ela nos alcança. Então é muito importante que você pense sobre isso. De repente você já coloca isso aí como missão, como uma decisão para o próximo ano. Uma decisão que eu tomei há 2 anos atrás foi de ler a Bíblia toda, né? Então eu comecei a ler sozinha e depois eu chamei meu esposo e ele veio junto comigo, de orar em família, de orar em casal. Orar em casal é muito poderoso, tá? Libera bênçãos espirituais incríveis.
para você. Então, de repente, você precisa começar a ler a Bíblia. De repente, você precisa começar a ouvir um louvor todos os dias, né? Fazer um caderninho de oração. Tem muitas pessoas que são intercessoras, mas que ainda não atuam nesse dom, porque ainda não se abriram para isso. Então, pedir ao Senhor que abra os teus olhos espirituais para você entender qual é o seu dom, como você pode usar os seus dons espirituais para contribuir com o outro. Então, a espiritualidade está contida nessa conexão profunda com Deus através de um louvor, de uma adoração, e não necessariamente isso precisa ser na igreja, né? Na verdade, a igreja é um momento da sua semana inteira. Você pode se conectar com Deus enquanto você está lavando a louça, enquanto você está dirigindo, né? Agradecendo em todos os momentos. Mas uma tarefa eu quero deixar para você refletir sobre, colocar como um ponto de partida para esse projeto de vida, é tirar o primeiro momento da manhã para Deus e tirar de fato, de ler a palavra, de orar, de entregar o dia, de ouvir um louvor, e aí através disso você conseguir trabalhar essa espiritualidade forte, né? Algo que pode te deixar mais forte espiritualmente para você lidar com todas essas áreas aqui que você vai precisar trabalhar. Tá? Então, eu quero te convidar a pensar sobre a sua espiritualidade. Às vezes a espiritualidade é trabalhada no silêncio, você sentar em silêncio. Inclusive a neurociência tem trabalhado muito o poder do ócio, né? Você sentar e não fazer nada, sem celular, sem nada, e você ali ficar ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas falam, eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas tu para ouvir a voz de Deus, né? Então, um ponto muito importante para trabalhar a sua espiritualidade é o silêncio, são os jejuns, as ofertas, os dízimos, a participação na comunidade cristã, na comunidade que você faz parte, dentro da sua religião, mas parar para orar. A oração, para mim, como mentora, é o ponto mais importante para trabalhar a tua espiritualidade. E eu gosto muito de Salmos, né? Porque o autor de Salmos, ele não se economiza em muitas vezes de falar para Deus, né, como ele está se sentindo. Eu acho isso assim, muito incrível. Então, ele grita, né, aqui no Salmo 55, ele diz assim, ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro, ouve-me, responde-me, pois eu estou sobrecarregado e confuso, meus inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Então, o salmista, ele, né, a maior parte dos salmos são de Davi, mas ele traz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, purifica meu coração, pois eu reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue o tempo todo. Então, eu sou muito apaixonada por salmos, né? Porque tem até um salmo grifado aqui, que eu gosto muito, que é o Salmo 44, que ele diz assim, ó, desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeite para sempre, por que esconde o rosto de nós? Por que te esquece do nosso sofrimento e opressão? Né? Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão, levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Então, muitas vezes é essa oração. Esses dias eu estava orando de madrugada, acordei 3 horas da manhã, fiquei um pouco sem sono e decidi orar. E aí eu comecei, Pai, em nome de Jesus, né, eu entrego ao Senhor esse desafio, esse problema, Deus, eu tô com muito medo. E aí uma oração de entrega se transformou numa oração de clamor, e ali eu rasguei meu coração e falei assim, eu tô com medo, eu tô apavorada, eu tô temerosa diante desse desafio. Então Deus conhece teu coração. Às vezes, para trabalhar a tua espiritualidade, tu precisa sair dessa casca da religiosidade, tu precisa se despir diante do Senhor, tu precisa se humilhar, tu precisa se colocar no chão, né? Esses dias eu vi um vídeo do Augustinho falando assim, eu tava com a minha vida muito tranquila, aí eu fui virar crente. E aí eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso xingar, eu não posso meter a mão na cara de ninguém, ele é bem colérico, né? E aí ele disse assim, as pessoas falam que não me viram na igreja. E eu te pergunto, tu olhou debaixo do banco? Eu ali humilhado, chorando, me despedaçando. Então às vezes você precisa se humilhar na presença de Deus, se despir, tirar essa casca dessa oração muitas vezes que é muito certinha, que é muito bonitinha, e falar, Deus, eu tô confusa, eu tô cansada, eu tô chateada, eu tô aborrecida. Quantas vezes nos últimos períodos que eu passei por provações muito desafiadoras, eu cheguei e falei, Senhor, é o seguinte, eu tô aqui, mas eu não quero orar.
E eu ficava ali e eu me silenciava e daqui a pouco eu começava a sentir a presença de Deus e eu começava a chorar. Eu simplesmente não falava nada e eu falava, Deus, sonda meu coração porque hoje eu não consigo falar. Então, se despir dessa casca da religiosidade e se colocar na presença de Deus como um pai, vai fazer com que você saia dessa religiosidade e entre de fato na espiritualidade. Que você ouça a voz do Espírito Santo governando a sua vida. Então, qual foi a nota que você colocou e quais as decisões que você toma? E aí, eu queria falar algo aqui para vocês sobre o princípio do caráter. Então, quando a gente fala de todas essas áreas aqui, a gente está falando de algo que é muito poderoso e é sobre a sua própria vida e que você vai ter que ter um caráter combinado com o caráter de Deus para que você não se esmureça no meio da caminhada da construção da tua vida extraordinária. Talvez tu vai começar a caminhar agora em 2026 através desse projeto de vida que você está construindo e você vai ano a ano melhorando e realizando, mas se você não tiver um caráter parecido com o caráter de Deus, no meio do caminho você pode tentar ser desviado. E aí o que a Bíblia fala sobre o caráter de Deus? Nos Salmos 15, o Salmo 15 diz assim, ó, Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Então, falando ainda em espiritualidade, em plenitude e felicidade, em ter uma vida conectada com Deus, a ponto de fazer o teu projeto de vida e entregar para Ele, caminhar na esperança de que esse projeto esteja conectado com o projeto de Deus, né? Caminha por essa confiança e por saber quem eu preciso ser para que o meu projeto esteja conectado com o projeto de Deus. Quem eu preciso ser para agradar o coração do Senhor, para que a minha espiritualidade ela seja genuína. E aí diz assim, ó, quem pode permanecer em teu santo monte? Quem pode? São duas perguntas, né? Quem tem acesso ao santuário e quem pode permanecer no santo monte? E a resposta é, quem leva uma vida íntegra e pratica justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. Então esse é o caráter que Deus espera de você. Leia Salmo 15 repetidas vezes. E aqui no Salmo 101, versículos de 2 a 7 diz assim, ó, buscarei viver de modo inculpável. E o Márcio Michele, ele fala muito sobre uma vida irrepreensível. Quando você busca uma vida que ninguém precisa te repreender, significa que a sua vida está caminhando segundo a vontade de Deus, né? Então, viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar, odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles, rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção e nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Então isso é caráter, isso é felicidade e plenitude, é uma vida honrosa, é uma vida com direção e é uma vida onde você sabe o que você não quer e quem você não quer ser. Porque é muito mais importante do que você construir um plano de vida, um projeto de vida, de você saber o que você quer, o carro que você quer, a casa, o relacionamento amoroso, quantas vezes por semana você e seu marido vão namorar, né? A gente nem falou disso lá no desenvolvimento amoroso. Tem até às vezes que marcar o dia quando o negócio está muito disperso, marcar o dia para não fugir da raia, né? Você quer ter um relacionamento amoroso saudável, você quer desenvolver inteligência emocional para não ser uma pessoa muito raivosa, você quer tudo isso, mas para tudo isso, você precisa saber quem você não quer ser. E aqui, tanto no 101 quanto no 15, é um modelo do que a gente não deve ser, do que a gente não quer para a nossa vida. Porque às vezes, no querer isso daqui, uma roda da vida alinhada e um projeto de vida em andamento, você vai ser uma pessoa gananciosa, você vai mentir, você vai roubar, destruir, fofocar.
sentar à mesa dos escarnecedores, você vai fazer coisas erradas. Então, quando a gente fala de felicidade, plenitude, espiritualidade, eu também preciso saber quem eu não quero ser. E eu preciso ter esse modelo aqui, ó, esse modelo pronto e preparado das coisas que eu não tolerarei na minha vida, para que eu possa fazer esse alinhamento, tá? Se a gente pegar aqui, ó, Provérbios 11:3, Provérbios 11:3 diz: a honestidade guia os justos e a desonestidade destrói os desleais. Se a gente for em Provérbios 10:9, diz: quem anda em integridade anda em segurança, quem segue os caminhos tortuosos será exposto. Provérbios 27 diz: o justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem os seus passos. Provérbios 21:3 diz: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que oferecermos sacrifícios. Isso aqui cai perfeitamente para o momento de jejum, né? Então o jejum é uma maneira de sacrifício. Se você for pegar lá Êxodo, né, você vai ver que existem várias maneiras de prestar o sacrifício ao Senhor. Então, às vezes você está fazendo jejum, mas você está falando mal das pessoas, mas seu coração está cheio de mágoa, de ressentimento, seu coração está cheio de raiva, de rancor. Não adianta. Por quê? Porque o Senhor se agrada em fazer o que é certo e justo, mais do que oferecer sacrifício. Então você está fazendo jejum, não estou comendo doce na quaresma, 40 dias sem comer doce, mas eu prejudiquei a minha coleguinha no trabalho. Deus não vai se agradar. O teu jejum, ele vai ser inútil aos olhos do Senhor, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem Filipenses 4:8, que diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Então, quando a gente fala de uma vida íntegra, plena e feliz, ele diz aqui, ó, concentrem-se, pensem em tudo que é bom, nobre, correto, admirável, amável, digno de louvor. Então, sim, a felicidade, a plenitude e a espiritualidade perpassa por pensamentos positivos, sim. Só que não é aquela positividade tóxica, é uma positividade intencional. É quando eu consigo avaliar os meus pensamentos, sondar o que eu estou pensando, onde eu consigo confrontar o que eu estou pensando e transformar isso em bons pensamentos, colocando a minha energia e a minha confiança, a minha esperança no Senhor, tá? E aqui em Tito, tá? Tito 2:7 diz: você mesmo deve ser exemplo de prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir integridade e seriedade do seu ensino. Então nós precisamos pensar em ser exemplo. A nossa vida é ser exemplo. Porque o cristão, aquele que acredita na palavra, aquele que acredita em Jesus, aquele que serve o crente, que a gente fala, o crente na palavra, ele precisa ser esse evangelho vivo de exemplo para as pessoas. Então, quando eu trabalho a minha espiritualidade, a minha plenitude e felicidade, pensando nesse exemplo, pensando em um caráter, porque isso aqui é sobre o caráter que Deus espera de nós, eu consigo transmitir esse exemplo para outras pessoas. E essas pessoas conseguem seguir esse exemplo ao êxito da vida que elas querem ter, tá? Então, plenitude e felicidade, né? Quando eu olho a minha vida e eu consigo entender que a felicidade, né, ela é um estado de espírito. A felicidade, ela é eu ser grato mesmo pelos meus desafios. Felicidade não é algo que chega e passa. Isso aí é alegria. Então, alegria é uma emoção, felicidade é um estado de espírito. Então, de 0 a 10, o quanto que você se sente plena e feliz? O quanto que você se sente grata pelas suas escolhas e pelos frutos que você tem colhido na sua vida, tá? E criatividade, tempo de qualidade e diversão. Quanto tempo tem que você não faz uma coisa que você gosta? Vou compartilhar uma coisa com vocês bem engraçada. Amanhã, hoje eu tô gravando no dia 17 de dezembro, tá? Agora são 7h15, eu comecei a gravar às 3 da tarde. Então, amanhã, dia 18, estreia a 4ª temporada de uma série que eu gosto. E todo ano essa série estreia em dezembro e geralmente estreia no dia que eu terminei com todas as minhas obrigações. Então amanhã, às 4 da tarde, eu finalizo as minhas mentorias do ano
de 2025, né? Finalizo o calendário de mentorias, alguns mentoriados vão seguir comigo para 2026, outros a gente encerra o nosso contrato agora. Amanhã é o dia que eu já terminei as gravações e já vai para a equipe de edição para lançar para vocês até o dia 26. Então, amanhã é um dia que com muita tranquilidade eu vou pegar um pacote de micos, que eu já falei para vocês que é uma coisa que eu gosto, é uma besteira que eu gosto, que me traz contentamento e alegria. Eu vou abrir uma taça de vinho, né? E depois que eu terminar a minha última mentoria das 4 da tarde, eu vou sentar para assistir a série que eu gosto. No domingo eu saí com meu esposo para a gente almoçar sem pressa, sentar, conversar, tomar algo que a gente gosta e almoçar sem pressa, chegar, almoçar 3 da tarde, diversão, alegria, tempo de qualidade. Muitas vezes, como vocês viram, eu gosto de um cafezinho aqui, sento ali com o meu livro e viajo nesse livro. Gente, é preciso se voltar para fazer coisas que também nos agradam, porque aqui a gente falou de cuidar da saúde, ir para academia, que muitas vezes é coisa chata, né? Cuidar da alimentação, ler, estudar, a gente falou de ter autocontrole e domínio próprio, de trabalho, de recursos financeiros, de contribuir com o próximo, da nossa família, os nossos filhos, pai, mãe, liberar perdão, disciplinar os nossos filhos, desenvolvimento amoroso, ter tempo de qualidade com o marido, construir um relacionamento saudável, vida social com os meus amigos, trabalhar minha espiritualidade, buscar essa plenitude e felicidade, mas que horas que eu tiro um tempo para mim? E eu quero que vocês trabalhem essa parte de criatividade, tempo de qualidade e diversão como um pilar seu. Para você, que você vai fazer sem marido, sem menino, sem ninguém. É aquela hora que você vai tomar um banho com calma, é aquela hora que você vai assistir a sua série, não só os desenhos do seu filho ou a série do seu marido, que você vai ler o livro que você gosta, né? Eu tô lendo agora um livro que a narrativa não tem nada a ver com o que eu costumo ler, então geralmente eu leio livros que venham e façam algum tipo de contribuição com a minha vida profissional, mas geralmente às vezes eu pego um livro que não tem nada a ver com esse contexto para ler, tomando um café, tomando um chá, aquele momento que você sai para fazer uma massagem, você faz uma caminhada, não se questionando quantas calorias você vai perder, mas para você admirar a vista. Então, quanto de tempo de qualidade de diversão você tem dado para você? Principalmente nós mulheres que temos inúmeras tarefas e a gente se perde dentro de tanta coisa que a gente faz, mas eu quero te convidar a estabelecer 4 decisões que você vai tomar para que você também se divirta, para que a sua vida não seja engolida só e somente por tarefas, responsabilidades e metas e milhões de coisas. Então a gente finaliza aqui esse bloco, né? Com essa parte tão importante que é a qualidade de vida. E em Filipenses 4:4 diz assim, ó, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então a alegria, o contentamento faz parte da nossa vida. Em Salmos 37:4 diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Em João 10 diz que eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou seja, a plenitude é algo que foi deixada por Deus para nós. Em Neemias 8 diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, mesmo nos momentos de dificuldade a gente praticar a gratidão. Em Salmos 16:11 diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Olha que delícia. E aí tem vários versículos que falam, né, sobre se alegrar, sobre louvar, sobre dançar, cantar, beber, comer. Tudo isso faz parte do contentamento da vida. Então não permita que as dificuldades, os desafios, não permitam que o sofrimento que é comum da vida cotidiana, não permita que tudo isso tire a sua alegria e os seus momentos de diversão. Claro, com as responsabilidades financeiras, né, com a atenção à sua família, mas tire um tempo de qualidade para você, porque isso vai ser a tua recarga de bateria para que você possa trabalhar todas as áreas da sua vida, colocando os seus projetos em ação. Se você não tira esse tempo para buscar essa alegria, esse contentamento, essa diversão, muitas vezes você vai ficar com a sua bateria descarregada, seus projetos não vão caminhar, você não vai conseguir ter uma comunicação edificante na tua casa, né? Você vai, sua inteligência emocional vai pro ralo porque você vai descontar em cima de todo mundo. Então, ter um tempo de qualidade e diversão para você, com você mesma, vai te ajudar a recarregar a sua bateria.
Então agora vamos para o último bloco que eu quero te ensinar como colocar tudo isso em prática. Vamos lá?